Você já sentiu que está lentamente enlouquecendo em um relacionamento com alguém próximo? Quando a lógica para de funcionar e você se sente constantemente culpado, confuso e exausto emocionalmente. Se isso soa familiar, há uma grande chance de você ter encontrado a arma mais traiçoeira no arsenal do manipulador, a agressão oculta do narcisista. Não são gritos nem insultos diretos. É um veneno administrado gota a gota, dia após dia, destruindo a sua identidade por dentro. No vídeo de hoje, vamos tirar as máscaras e expor as 7 táticas mais vis e sorrateiras que o narcisista usa para te destruir em segredo. Fique até o final, e eu prometo que você verá seus relacionamentos sob uma nova ótica e, talvez pela primeira vez, entenderá o que realmente está acontecendo. Você já passou por algo assim? Escreva sim nos comentários, agora mesmo. Antes de mergulharmos nas táticas específicas, vamos entender o que é a agressão passiva, ou oculta, e por que os narcisistas são os seus grandes mestres. Ao contrário de um conflito aberto, a agressão passiva é a hostilidade disfarçada de ações inocentes, brincadeiras ou até mesmo de falsa preocupação. O narcisista, com seu ego inflado e necessidade patológica de controle, não pode se dar ao luxo de parecer o vilão. Para ele, é vital manter uma fachada de perfeição. Por isso, ele nunca atacará de frente. Em vez disso, ele escolhe uma guerra de guerrilha no seu território, dentro da sua cabeça. Seu objetivo não é apenas vencer uma discussão, mas te desestabilizar, fazendo você duvidar de si mesmo, da sua sanidade e da sua própria memória. Isso permite que ele mantenha o controle total e alimente a sua dependência. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para identificar o inimigo e começar a se defender. Então, a técnica número 1, a mais sofisticada e talvez a mais conhecida, é o gaslighting. Este termo vem de um filme antigo, onde o marido tentava propositadamente levar a esposa à loucura, fazendo-a acreditar que estava a perder a sanidade. Na realidade, acontece exatamente da mesma forma. O gaslighting é a negação sistemática da sua realidade. O narcisista vai defender com unhas e dentes que eventos que você tem a certeza de que aconteceram, na verdade, nunca ocorreram. Ele vai negar as suas palavras, as suas promessas e até mesmo as suas ações. O objetivo desta tática é destruir completamente a sua confiança na sua própria memória e percepção. Ele quer que você pare de acreditar nos seus próprios olhos e ouvidos e passe a confiar apenas na versão dele dos acontecimentos. Isto cria uma dependência total. Imagine que alguém mude todos os dias, milímetro por milímetro, a mobília da sua casa, e quando você pergunta, ele responde: "Você está a imaginar coisas, está tudo no lugar certo." Mais cedo ou mais tarde, você vai começar a duvidar da sua própria sanidade. É assim que o gaslighting funciona. Vamos dar uma olhada nas frases clássicas de gaslighting que você provavelmente já ouviu. Você está inventando tudo. Isso não aconteceu, você deve ter sonhado. Você é muito sensível e exagera. Eu nunca disse isso, você me entendeu completamente errado. Estas frases são proferidas com absoluta certeza, e muitas vezes com um tom de condescendência, como se estivessem falando com uma criança que não tem juízo. Vamos a um exemplo prático. Você combinou de se encontrar com seu parceiro narcisista às 7 da noite. Ele simplesmente não aparece. Quando você liga para ele às 8, ele calmamente declara que vocês haviam marcado para as 9, e que foi você quem se confundiu completamente. Ele insiste nisso de forma tão convincente que, apesar de você ter certeza absoluta da sua razão, você começa a vacilar e a duvidar de si mesma. E se eu realmente tiver esquecido? Será que eu ouvi mal? Essa técnica, aplicada constantemente, tanto em pequenas quanto em grandes questões, apaga lenta, mas seguramente, os limites da sua realidade, submergindo você em uma névoa de incerteza e profunda dúvida sobre si mesma. O objetivo final do gaslighting não é simplesmente ganhar uma discussão. É o estabelecimento do controle absoluto. Quando a pessoa para de confiar em si mesma, ela se torna incrivelmente vulnerável. Ela começa a buscar apoio fora, e esse apoio, claro, passa a ser o próprio narcisista. Ele se posiciona como a única ilha de estabilidade e sensatez no seu mundo maluco. Você começa a pensar: eu não entendo nada, eu confundo tudo, só ele sabe o que é certo. Neste momento, a armadilha se fecha. Você está completamente dependente da interpretação dele dos fatos, do humor dele, da aprovação dele. Ele se torna o seu guia em uma realidade que ele próprio distorceu. Esta é a forma mais elevada de manipulação, que lhe permite fazer o que quiser com você, já que o seu próprio sistema de coordenadas foi destruído. Você não confia mais no seu compasso interno porque te convenceram de que ele está quebrado. A próxima manobra cruel no arsenal do narcisista é a projeção. Psicologicamente, é um mecanismo de defesa, no qual a pessoa atribui a outra os seus próprios pensamentos, sentimentos ou motivos inaceitáveis. Mas nas mãos do narcisista, isso não é uma defesa, mas sim uma arma de ataque poderosa. Simplificando, o narcisista acusa você exatamente daquilo que ele mesmo é culpado. E isso é feito para tirar de si toda a responsabilidade.
e transferir o peso da culpa para você. É como se ele tirasse de dentro de si toda a sua sujeira interna, todos os seus defeitos e os despejasse em você. Assim, ele permanece limpo e imaculado aos seus próprios olhos e, o que é crucial, aos olhos dos outros. Visualmente, podemos imaginar isso como um projetor de cinema. Dentro do narcisista, a fita com os seus próprios defeitos está rodando. E na tela, que é você, ele exibe esse filme para todos, inclusive para você mesmo. E você começa a acreditar que o filme é sobre você. A projeção é de uma audácia e um cinismo que impressionam. O narcisista, que vive mentindo, chama você de mentiroso e exige uma honestidade cristalina. Quem trai você arma cenas de ciúmes do nada e insiste em revistar seu telefone. A pessoa mais egoísta do mundo grita que é você quem só pensa em si e ignora os sentimentos dela. Essa tática é genial na sua simplicidade. Primeiro, ela desvia o foco do erro dele imediatamente. Segundo, ela coloca você na defensiva. Em vez de discutir o comportamento dele, você é forçado a se justificar e a provar a sua inocência. Isso é incrivelmente desgastante. Você gasta toda a sua energia na defesa contra falsas acusações, enquanto o verdadeiro culpado assiste tranquilamente ao seu tormento, colhendo mais uma dose de controle e do drama que tanto o alimenta. O impacto psicológico da projeção é devastador. Ao ouvir constantemente acusações direcionadas a si, você, contra toda a lógica, começa a acreditar nelas. Você começa a questionar: será que eu sou mesmo egoísta demais? Será que realmente dou motivos para ciúmes? O narcisista literalmente implanta as suas próprias características negativas na sua mente. Você assume a responsabilidade pelas mentiras dele, pela agressão dele, pela irresponsabilidade dele. Isso gera uma enorme distorção cognitiva. Você passa a se sentir uma pessoa ruim, constantemente culpada, enquanto a verdadeira origem de todos os problemas, o seu parceiro, assume o papel de mártir, forçado a suportar os seus defeitos. Isso permite que ele não só fuja da responsabilidade, mas também receba de você atenção extra, compaixão e recursos, que você gasta tentando se corrigir e compensar uma culpa que nem sequer existe. E agora, vamos falar sobre o chamado humor do narcisista. A terceira tática é o sarcasmo e as piadas cruéis, todas disfarçadas de diversão inofensiva. Esta é uma das manifestações mais traiçoeiras da agressão velada, pois oferece ao manipulador o álibi perfeito. Se você se sente ofendido, ele sempre tem a carta na manga. Ah, eu só estava brincando. Você não entende uma piada? Não tem senso de humor, é? Essa frase, instantaneamente, desvaloriza os seus sentimentos e faz você parecer uma pessoa inadequada, que não consegue relaxar ou levar a vida levemente. Na verdade, essas piadas são ataques minuciosamente calculados, pontadas direcionadas aos seus pontos mais vulneráveis. O narcisista conhece perfeitamente seus complexos e fraquezas, e é exatamente aí que ele desfere os seus golpes engraçados. É a maneira que ele encontra de humilhar você, minar sua autoconfiança e, ao mesmo tempo, manter as aparências, agindo sempre dentro dos limites da decência. Vamos analisar alguns exemplos específicos desse tipo de humor depreciativo. Imagine que você está orgulhoso ou orgulhosa do seu novo projeto no trabalho. Em um grupo de amigos, o narcisista pode soltar a piada: agora ela virou a chefona, vai demitir todos nós em breve, haha. Parece inofensivo, mas por trás disso, há uma clara desvalorização das suas conquistas. Ou então, você comprou um vestido novo e está se sentindo um pouco insegura ou inseguro. Ele não perderá a oportunidade de dizer: "Uau, que vestido ousado! Parece um protesto." Mais uma vez, formalmente não é um insulto, mas o comentário fará você se sentir constrangida ou constrangido. O ponto crucial é a reação do narcisista quando você tenta se defender. Assim que você disser: "Eu não gosto quando você fala assim", ele imediatamente passará ao ataque, acusando-o ou ela de ser hipersensível ou de não ter senso de autoironia. Dessa forma, ele não só o ou a insulta, mas também retira o seu direito de ter qualquer reação negativa sobre o assunto. O efeito a longo prazo desse humor tóxico é devastador. Não é apenas uma ofensa momentânea ou passageira, é a destruição sistemática da sua autoestima. Quando você é constantemente criticado, sob o disfarce de piada, você começa a acreditar e a internalizar essa crítica. Você perde a confiança no seu próprio gosto, nos seus julgamentos e nas suas capacidades. Você passa a ter medo de se expor, de compartilhar alegrias ou sucessos, porque subconscientemente espera aquela piada cínica ou maliciosa que vai arruinar tudo. Sua vida se transforma em um campo minado, onde cada passo que você dá pode ser ridicularizado ou motivo de escárnio. Você se torna mais retraído, ansioso e profundamente inseguro. O narcisista atinge seu objetivo: diminuir a sua importância para que, por contraste, ele pareça ainda mais grandioso e inatingível. Ele exerce controle total sobre você, usando o medo constante de ser ridicularizado. A quarta tática utilizada pelo narcisista é o gélido tratamento de silêncio.
É fundamental compreender que isto não se trata de uma simples vontade de ter paz ou de pedir uma pausa numa discussão. Pelo contrário, é um ato ativo, deliberado e intencional de abuso psicológico. Quando o narcisista aplica o silêncio, ele não apenas cessa a comunicação. Ele age como se você fosse invisível. Ele pode caminhar por perto, olhar através de você e ignorar qualquer questão direta. Ele exclui você do seu mundo de forma ostensiva, jogando-o ou jogando-a num completo vácuo informativo e emocional. Para o ser humano, enquanto ser social, este ostracismo é uma das mais severas formas de punição. É uma ferramenta de controle poderosíssima que faz a vítima sentir-se insignificante, culpada e absolutamente impotente. O narcisista sabe disso e utiliza o silêncio para colocar você no seu lugar e forçar a submissão. Mas afinal, como é que este mecanismo funciona? Quando o narcisista se cala, ele nunca dá explicações. Ele simplesmente te deixa sozinho ou sozinha com a sua própria mente e com toda a sua ansiedade. E imediatamente você começa a analisar freneticamente o seu comportamento, numa busca desesperada. O que eu fiz de errado? Que palavra minha o ofendeu? Você repassa na cabeça os últimos dias, horas e até minutos, na tentativa de identificar o seu tal erro. Este processo é terrivelmente doloroso, causando uma sensação avassaladora de culpa e angústia. Você fica em um estado de total incerteza e vulnerabilidade. Enquanto isso, o narcisista se deleita com o próprio poder. Ele observa seu sofrimento, sua confusão, e isso serve como combustível para o ego dele. Ele sabe que quanto mais longo for o silêncio, maior será o seu desespero e maiores serão as concessões que você estará disposto ou disposta a fazer, só para que essa tortura acabe. Ele simplesmente espera você quebrar por completo, rastejar de volta e implorar por perdão. O resultado do tratamento do silêncio é sempre a capitulação total da vítima. Eventualmente, a tensão se torna insuportável e você acaba fazendo exatamente o que o narcisista esperava. Você se aproxima e começa a implorar por desculpas. Muitas vezes, você nem entende o que fez de errado, mas está disposto a assumir qualquer culpa, contanto que ele volte a conversar com você. E nesse momento, ele pode até generosamente te perdoar. Esse ciclo vicioso fixa um padrão na sua mente. O silêncio dele é o seu castigo, e a sua humilhação e os seus pedidos de desculpa são a única chave para o perdão. Dessa forma, ele te adestra como se fosse um animal, ensinando que qualquer sinal da sua vontade ou discordância será punido com o silêncio e o total ignorar. Você passa a ter medo de expressar sua opinião para não provocar novamente essa tortura da quietude. Vamos ao quinto ponto. A arte de desvalorizar e de fazer insultos velados, aquilo que chamamos de elogios de duplo sentido. O narcisista não consegue simplesmente ficar feliz por você, nem admirá-lo de verdade. Qualquer conquista ou mérito seu é uma ameaça direta ao ego dele. Por isso, a missão dele é diminuir a sua importância, mas fazer isso de uma forma que, formalmente, ele não possa ser acusado de grosseria. É exatamente para isso que servem os elogios ambíguos. São aquelas frases que, à primeira vista, parecem um elogio, mas carregam uma alfinetada oculta que anula completamente qualquer efeito positivo. Este é mais um método para mantê-lo em tensão constante, impedindo que sua autoestima suba demais. É como se ele lhe oferecesse um doce, mas o recheio fosse amargo, e você ficasse com um sabor desagradável na boca. Vejamos alguns exemplos clássicos desses elogios disfarçados. Digamos que você passou num exame difícil. O narcisista responde: "Parabéns, eu nem esperava que você fosse capaz." A primeira parte é um elogio, mas a segunda é uma indicação direta de que, inicialmente, ele ou o considerava incapaz de tal feito. Ou então você perdeu peso e está orgulhoso do resultado. Ele dirá: "Você está com uma ótima aparência, quase como era antes." Esse elogio não só desvaloriza seu esforço atual, como também insinua que você ainda está longe do ideal. Outras variações incluem: "Esse vestido te cai muito bem, ele esconde seus defeitos de forma tão inteligente." Ou "Seus amigos são engraçados, mas são pessoas muito simples." Cada frase dessas é uma pequena injeção de veneno. Você recebe o que parece ser um elogio, mas por alguma razão não se sente melhor, e sim pior. Este é exatamente o objetivo do manipulador. O objetivo principal da desvalorização é manter o controle sobre o outro por meio da sua autoestima instável. O narcisista não pode, de forma alguma, permitir que você se sinta forte, confiante ou autossuficiente. Afinal, uma pessoa assim pode simplesmente ir embora. Por isso, ele está sempre a cortar as suas asas, fazendo você sentir que nunca é bom o bastante. Seus sucessos são acidentais. Sua beleza é cheia de mais. Sua inteligência é questionável. Você vive na posição de quem corre atrás, tentando merecer a aprovação total e incondicional dele. Uma aprovação que você jamais vai receber. Porque assim que você atinge um patamar, ele sobe a régua imediatamente ou simplesmente encontra um novo defeito para apontar. Isso faz com que você se esforce ainda mais, investindo mais recursos, mais tempo e mais energia no relacionamento.
Tudo isso em busca da validação de alguém que, na verdade, está sistematicamente a destruir você. O truque número 6 é a técnica magistral de fazer-se de vítima. Narcisistas são atores geniais, e o seu papel favorito é sempre o do sofredor inocente e incompreendido, o mártir. Tem uma capacidade assustadora de inverter qualquer situação de forma a que, no final, pareçam a vítima das circunstâncias e você, o agressor insensível. Esta tática é usada para fugir a qualquer responsabilidade pelos seus atos e para o carregar com um peso de culpa. Quando tenta confrontar o narcisista sobre as suas palavras ou ações, ele não se vai defender, nem sequer argumentar sobre o tema. Em vez disso, ele começa a usar a chantagem emocional, falando de como a vida é difícil, de como ninguém o entende e de como o seu comportamento o magoa ainda mais. Esta é uma manipulação extremamente eficaz, pois apela diretamente à sua empatia e compaixão. Imagine uma situação bem típica. O narcisista fez algo que te magoou profundamente. Você reúne coragem para discutir isso de forma calma e construtiva. Você começa a conversa com as palavras: "Eu me senti muito ofendido ou ofendida quando você..." Mas você mal consegue terminar a frase. O narcisista te corta na hora, com uma expressão trágica no rosto. "Lá vem você me acusar de novo. Eu me esforço tanto por nós, eu trabalho até a exaustão, e você só enxerga o lado ruim. Depois de tudo que eu faço, você ainda vem me culpar." Pronto. O roteiro mudou completamente. Em questão de segundos, a pessoa que teve os limites violados, você, se transforma num tirano ingrato que está atormentando a pobre vítima. O foco da atenção é desviado, sai do erro dele e recai sobre o sofrimento dele. E agora, não é mais ele quem precisa se desculpar. É você quem tem que consolá-lo e garantir que ainda o ama. As consequências deste jogo da vítima são devastadoras para uma comunicação saudável. Primeiro, você percebe que qualquer conversa sobre problemas é inútil e só serve para fazer você se sentir ainda pior. Você para de tocar em assuntos importantes, engole o choro e as mágoas para não chatear o parceiro desnecessariamente. Os conflitos não são resolvidos. Eles se acumulam, envenenando o relacionamento. Em segundo lugar, isso gera em você um sentimento crônico de culpa. Você começa a acreditar que é realmente exigente e ingrato demais. Você vive pisando em ovos com medo de ferir essa organização psíquica sensível com qualquer palavra que diga. Na verdade, você está se tornando a vítima perfeita para o manipulador, que, usando o papel de sofredor, se esquiva brilhantemente de qualquer responsabilidade e faz você dançar conforme a música dele. E por fim, a sétima tática que o narcisista usa para fugir da responsabilidade é a esquiva, a mudança de assunto e o famoso whataboutism. Essa manobra é acionada quando você consegue encurralar o narcisista com fatos incontestáveis, quando o gaslighting já não cola mais e você não cai no papel de vítima. Nesse momento, ele aplica a tática da cortina de fumaça. Em vez de responder a sua pergunta direta ou de reconhecer que errou, ele muda drasticamente o foco ou joga a culpa em você, trazendo à tona algum erro antigo que você cometeu. O objetivo é desorientar você, confundir a sua cabeça e levar a conversa para o mais longe possível do tópico que o deixa desconfortável. Ele cria um caos intencional, no qual o problema inicial simplesmente se afoga. É o velho truque de mágica. Enquanto seus olhos estão fixos em uma mão, a outra completa a manipulação. Veja como isto funciona na prática. Você diz: prometeste que voltavas para casa para o jantar, mas atrasaste-te 3 horas outra vez e nem sequer avisaste. Fiquei magoado ou magoada. Isto é uma crítica direta e específica. O narcisista simplesmente não vai discutir isso. A resposta dele será mais ou menos esta: e lembras-te da semana passada quando compraste o iogurte que eu não gosto? Isso sim, é que é um problema. Ou queres falar da tua mãe que está sempre a meter-se nas nossas vidas? Reparou? A sua crítica foi completamente ignorada. Em vez disso, recebe uma enxurrada de acusações que não tem nada a ver com o assunto. Você é arrastado para uma nova discussão. Começa a defender-se. E em 10 minutos já nem se lembra de como a conversa começou. O narcisista venceu novamente. Ele não admitiu a culpa, não pediu desculpa. Em vez disso, fê-lo ou fê-la sentir-se culpado ou culpada por coisas completamente diferentes. Então, recapitulamos as 7 táticas sujas da agressão velada do narcisista. Primeiro, o gaslighting, que faz você duvidar da sua própria sanidade. A projeção quando ele joga a culpa dos próprios erros em você. As piadas sarcásticas e destrutivas, que minam sua autoestima. O tratamento do silêncio. Uma verdadeira forma de tortura emocional. A desqualificação e os elogios com duplo sentido. O jogo de vitimismo, que faz você se sentir culpado. E, por fim, a evasão e a esquiva de responsabilidade. Se você reconheceu seus relacionamentos nesta descrição, saiba de uma coisa fundamental: a culpa não é sua. Você não é sensível demais, nem está imaginando coisas. E muito menos é o culpado pela situação. O que você enfrentou é uma forma de abuso psicológico sofisticada e proposital, cujo único objetivo é dominar e controlar você.
O primeiro e mais crucial passo para a cura é exatamente este: reconhecer o que está acontecendo de verdade. Agradeço por ter assistido a este vídeo até o final. Se este conteúdo foi útil para você e abriu seus olhos para algo importante, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas análises. O seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Agora, uma pergunta para você: com quais dessas táticas você se deparou pessoalmente? Ou talvez você conheça outras que eu não mencionei? Compartilhe sua história nos comentários. A sua experiência pode ajudar outra pessoa a entender que ela não está sozinha.